Saúde dos bebês. Afinal de contas, é através da amamentação que é possível construir uma barreira para muitos problemas. Justamente sobre esse assunto, a gente conversa aqui com a nutricionista Luciana Anjos, que já se encontra aqui com a gente. Luciana, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez ao Obrigada. Banho de Cidade, primeira edição. Explica pra gente, a amamentação a gente costuma ver muito, né, Luciana, que mães postando foto com os seus bebezinhos ali, não sei, amamentando, é a coisa mais linda, de fato é. Mas a amamentação é tão simples assim? Infelizmente não, né, Flávia? Assim, ao contrário do que muita gente pensa, a amamentação é um tanto quanto complicada. Eu acredito que essa maior dificuldade é devido ao fato de que as informações necessárias em relação à amamentação e as dificuldades que ela pode apresentar deveriam ser passadas desde o pré-natal e não somente após o nascimento do bebê. Exatamente, justamente é o tempo que a mulher tem muitas dúvidas, né? Por exemplo, você daí de casa que nos acompanha, poxa vida, Flávia, eu tô grávida de 20 semanas, 30 semanas. O que essas mulheres, Luciana, precisam fazer para que elas não sintam dores na amamentação? Porque a amamentação também ela é dolorida, né? Sim. A maioria dos casos é por conta da má pega, né? Como a gente costuma falar. O simples fato do bebê não estar posicionado corretamente, né? Então, isso dificulta muito, porque depende de como ele abocanha, né? Digamos assim, a areola, o mamilo. Então, tudo isso precisa ser corrigido e o quanto antes, melhor. A qualquer sinal de dificuldade durante a amamentação, né? Ao primeiro sinal, deve-se logo procurar ajuda. Ou no banco de leite mais próximo à sua casa, ou com algum assessor que possa orientar, né, alguém especializado na área que possa corrigir essa pega e facilitar para que esse momento seja prazeroso. Exatamente. Eu lembro muito, a Luciana, ela me ajudou bastante na época da amamentação, né, assim, com o meu filho. Eu realmente não sabia que a amamentação doía demais. Eu chorava enquanto o meu filho mamava, eu chorava. Mas eu sabia que alguma coisa não estava certa ali, né? A gente tem exemplos aqui para fazer, Luciana, da bonequinha? Sim. Vamos colocar aqui na prática, que a gente vai mostrar para você daí de casa. Eu trouxe olha só, aqui o a nosso minha bebezinho. mascote, né, a Sarinha, e eu vou tentar demonstrar aqui, né, como é que deve se posicionar. Eu costumo dizer que Deus é perfeito, independente da religião, né? Sim. O bebê nascido a termo, né? A gente está falando a termo porque eu espero que numa próxima oportunidade nós possamos falar também dos bebês prematuros. Sim, sim. Né? Então, o bebê a termo, ele nasce exatamente do tamanho do antebraço da mãe. Então, a nuca do bebê deve ser posicionada na dobra, né, do braço. O bumbum dele vai ficar posicionado na palma da mão. Enquanto isso, a coluna fica aqui apoiada no antebraço. As perninhas ficam soltas, né? O bracinho aqui também tem o cuidado para que não fique roxinho. E ela fica com a mão livre. Então, com essa mão livre, ela vai tentar posicionar o bebê corretamente ou a boca dele, né? Para que fique... Ela precisa ficar abertinha de tal forma que pegue mais a parte da areola, não somente o mamilo, porque é isso que machuca, é isso que causa aquelas fissuras mamárias, aquelas rachaduras que incomodam demais, né, que às vezes até sangram durante a amamentação. Então, nesse momento, ela pode posicionar, né, e com essa mão ela vai posicionar e fazer com que o bebê pegue. Ah, Luciana, mas aí o bebê pegou só o mamilo, o que é que eu faço? E nesse momento, se ela puxa a mama e o bebê puxa o contrário, né, então lacera ainda mais, machuca ainda mais. Isso é importantíssimo, Luciana, porque assim, talvez as pessoas imaginam assim, tem a boquinha ali do bebê com a auréola, né, ali, o bebê ele não tem força. Gente, o bebê suga com uma força incrível, que eu fico assim, senhor, né? Então assim, se já tá machucadinho ali e você tira, corre o risco de piorar mais. Isso. Eu até aconselho quem não amamenta a colocar o dedo, né, com a mão higienizada, óbvio, colocar o dedo na boca do bebê, o pai, por exemplo, né, ou alguém da família que nunca amamentou, coloca o dedinho limpo na boca do bebê para você ter ideia do que a mãe sente durante esse momento. Então, o que fazer? O bebê pegou só o mamilo, ela vai colocar a ponta do dedo com a mão higienizada, a unha parada no cantinho da boca do bebê, fazer com que ele abocanhe o dedo dela e solte o mamilo. Então, ela começa todo o processo novamente, né, para que conserte essa pega. Olha só que interessante. Agora sim,
como é que eu sei que a pega tá certa? Tem a boquinha do bebê ali, como de peixe, como muita gente fala? Isso. Como é que é? A boquinha precisa estar com os lábios tanto inferior quanto superior para fora, né, voltados para fora, e abocanhar a parte da areola e o mamilo, ela precisa observar que o queixo do bebê esteja encostando na mama e o nariz fique livre, né? Digamos que essa seria a pega correta. O que o interessante é que fique confortável tanto para ela quanto para o bebê e também que esse leite flua, né? Então é essa a observação que ela tem que fazer. Outro caso também é observar a bochecha do bebê. Ao contrário do que a gente pensa, que às vezes algumas pessoas pensam que aquele barulhinho de sucção, pensa que o leite está saindo, isso significa que o bebê está ingerindo mais ar do que leite. Eu né? Então precisa... que esse barulhinho, acho coisa mais linda, gente. É fofo mesmo, mas tá errado. Precisa ser corrigido. Tá. Né? Então, é nesses casos que a gente observa se realmente está tendo a deglutição desse leite. Agora, como saber que o bebê está satisfeito? Assim, porque o bebê não fala, né? Ele só chora. Então, assim, como é que eu sei que o bebê ele já está satisfeito ali? Isso, é uma dúvida muito recorrente, porque o bebê ele solta a mama por vários motivos. Primeiro que às vezes ele fica cansado de tanto sugar, porque é um estímulo orofacial muito intenso, ele mexe com toda a musculatura facial. Então ele solta para respirar, para descansar um pouco. Às vezes ele dorme durante a amamentação e ele larga a mama também. Então nisso ela deve acordar, despertar o bebê e colocá-lo novamente para mamar. Se ele rejeitar é porque ele está satisfeito. Se ele pegar novamente não, é porque ele ainda precisa continuar mamando. Realmente não tem como mensurar a quantidade, né? Mas assim, uma regra básica é, por exemplo, o bebê acabou de nascer. No primeiro dia, o estômago dele é como se fosse do tamanho de uma azeitona. Olha. Né? Então, é pouquíssimo a quantidade que ele vai ingerir de leite. São 10 ml no máximo em cada mamada. Então, é aí que a gente aconselha a fazer a livre demanda, que é amamentar constantemente. Né? Porque o leite materno, a digestão dele também é muito mais rápida do que uma fórmula, do que um leite em lata. Então, por isso que ele precisa ser amamentado constantemente. Agora, quais são os benefícios da amamentação, né? Assim, a gente falou agora há pouco que a amamentação, ela é dolorosa, mas ela deve ser prazerosa, sim. né? Para ambas as partes. Mas quais são os benefícios, inicialmente, da amamentação para o bebê? Quais são? Então, para o bebê, evita, né? O leite materno, ele é o alimento mais completo do mundo, né? Existem fórmulas, às vezes, para crianças que têm alguma restrição, que custam até R$400, um exemplo, mas não chega aos pés do leite materno. Né? Então, ele é completo em tudo, em todos os nutrientes que o bebê precisa. Nós costumamos dizer que a primeira mamada, né, quando o bebê mama a primeira vez, quando ele está ingerindo ali o colostro até o 7º dia, é como se fosse a primeira vacina. O que é o colostro? É o leite que surge logo após o nascimento, pós-parto. Né? Ou seja, a mulher apertou ali a mama, saiu aquele leite aguado. Isso. É esse que é o colostro. Essa é uma grande dúvida, né? Porque geralmente quando a gente vai consultar alguém e aí sempre pergunta, né? O leite já está fluindo e o maior relato está saindo só aquela aguinha e não é água. Não existe leite fraco, né? Tem que colocar isso em mente e lembrar de que não existe leite fraco. Independente até mesmo da dieta, da nutriz, não existe leite fraco. Então, mesmo sendo translúcido, transparente, aquoso daquele jeito, ele é fortíssimo em nutrientes, riquíssimo em nutrientes e vai proporcionar a imunidade que o bebê precisa nesse momento. Então, vai evitar com que o bebê desenvolva qualquer tipo de infecção respiratória, intestinal, vai evitar que aquela criança viva nos postos de saúde, né, com resfriado. Diabetes evita, também, né? Sim, isso que eu ia falar. Evita, por que hoje a gente tem um grande número de crianças, infelizmente, com diabetes, ou adolescentes com diabetes, com obesidade? Por conta do uso de fórmula, porque, como foi falado a princípio, não é tão fácil, não é tão simples, mas é um esforço que vale a pena. Cada gota de lágrima que uma mãe derrama durante a amamentação, porque infelizmente alguns casos são assim, né? Por isso que eu imploro, sempre que eu converso com alguma gestante, eu digo, há qualquer sinal de dificuldade, procure ajuda. Não deixe isso agravar, porque começa justamente com isso, uma fissura mamária,
uma dificuldade, causa um engurgitamento mamário, que é a mama pedrada, como elas falam. Isso. E daí pode evoluir para uma mastite e futuramente até para um abscesso, aí precisa sarjar, aí precisa colocar um dreno. Então, eu toco o terror, como a gente diz, que é para que isso não aconteça. Sim. Qualquer problema, liga, procura ajuda, vai no pronto-socorro, vai numa maternidade, vai onde você deu à luz e tenta resolver, tenta solucionar, procura um profissional capacitado na área, né, para que ajude e remedie isso o quanto antes. Então, os benefícios são esses. Evita, né, que o bebê desenvolva obesidade, até hipertensão, diabetes mesmo. E para a mãe também tem muitos benefícios. Né? Primeiro, que ela perde peso mais rápido. Né? Gente, a gente isso que já eu fala perguntei, é isso. verdade que aumentar emagrece? Sim. Gente, porque assim, eu senti tanto da fome, Luciana, eu senti tanto da fome, tanto da sede também, mas ajuda a secar também, né? Sim, sim. Né? Porque perde mais peso, porque você está nutrindo outro ser. E, bem falado, a mulher precisa ingerir bastante líquido, bastante água principalmente, porque costuma desidratar, né, com muita facilidade. Então, geralmente, quando vai amamentar, momentos antes já toma um copo de água, né, para amamentar ali mais saciada. Então, os benefícios para a mulher, ela perde peso, o sangramento para mais rápido, né, para mais cedo, evita o desenvolvimento de câncer de ovário, de mama, né? Então, são vários benefícios para a família, principalmente, porque se ela vai gastar com fórmula, ela já faz essa economia, como a gente acabou de falar, né? Exatamente. Em economia, e então, assim, já é uma redução de gastos que ela faz que pode utilizar de outra forma com a família. Exatamente. E como saber qual é o momento que eu coloco o bebê para mamar numa mama e qual é o momento certo para eu colocar na outra mama? Então, nos primeiros dias ele não dá conta nem de esvaziar a mama. Esse é um dos problemas que geralmente ocorre, porque assim, a princípio ele, né, só aqueles 10 ml, 20 ml vai aumentando progressivamente. Só que chega um momento da pojadura, que é a força do leite, como as mulheres costumam chamar. Então, essa mama enche e esse bebê de dias, ele não dá conta de esvaziar. Ela precisa fazer a retirada desse leite, de qualquer forma. Ou para desprezar, ou para armazenar, para dar ele num outro horário, num copinho, numa xícara. Por que eu estou falando isso? Para evitar o uso de mamadeiras, né? Ou então ela pode doar para um banco de leite mais próximo à casa dela. Mas precisa ser retirado esse leite, para que não haja o acúmulo. Agora sim, o fato é que algumas mães estão acompanhando a gente agora e talvez estejam pensando assim, Flávia, eu não tive condições de amamentar o meu filho, eu não consegui, por diversos problemas, assim, situações, né, ô Luciana? Nesse caso, a mulher não é menos mãe por isso, não, né? De forma alguma, né? A gente entende que existem inclusive algumas síndromes que incapacitam mesmo, causam dores absurdas à mulher após a amamentação. Isso vai causando um trauma e ela acaba evitando mesmo de amamentar, de continuar com a amamentação. Quando ela passa por uma fissura mamária que geralmente lacera mesmo o mamilo, né? Você pode procurar na internet, pode pesquisar, tem imagens assim fortíssimas de mamas laceradas e mamas até que passaram por um abscesso, como eu já falei, que foi sarjado e tudo mais. Então, assim, mas não se sinta menos mãe por isso, de forma alguma, né? Há casos e casos, mas ao primeiro sinal de dificuldade, se você procura ajuda, tudo pode ser solucionado, como tudo na vida, né? No começo tudo tem um jeitinho, né? A gente pode tentar amenizar, ver o que se pode fazer nesse caso, detectar qual o problema, se realmente é um problema no mamilo, se é alguma síndrome, né? E tem mães que não vão poder amamentar nunca, então aí é um outro caso que já entra com fórmulas específicas. E às vezes ainda tem os casos de bebês com intolerância à lactose, por exemplo, ou alergia à lactose, que são coisas diferentes, né? Então... É justamente isso. Luciana Anjos, eu quero agradecer a sua participação aqui no Banho de Cidade, primeira edição, né? Que passa super rápido. Sim. Passa super rápido. Só mais um recadinho, né? Eu preciso falar para uma comunidade especial, então aqui, de primeira mão, eu quero falar para você que é surda, está grávida ou já teve o seu bebê agora, que procura ajuda, que tem alguma dificuldade para amamentar, procure conversar conosco, ok?
Certinho, Obrigada. o número já está, inclusive, aí no vídeo. Muito obrigada, Luciana. Imagina, Muito eu que obrigada agradeço. mesmo.